Olha, faz um bom tempo que eu estava com vontade de fazer um vídeo para comentar sobre a parte 2 de Chainsaw Man. Falar mesmo o que eu estou achando da parte 2 no geral, sobre alguns comentários também que eu já vi algumas pessoas falando sobre ela. No geral, já temos 50 capítulos e eu acho que isso é suficiente para a gente poder ter uma discussão mais bem construída e bem argumentada. Então se ajeitem aí e bora discutir sobre essa segunda parte. Ela é realmente inferior à primeira parte? A segunda parte de Chainsaw Man é realmente ruim? Bora lá, para conversar sobre isso. Antes de mais nada, é importante salientar que eu não tô aqui para julgar a opinião de ninguém. Cada um tem a sua opinião, o que eu tô fazendo aqui é querer trazer um debate mesmo. Se você não concorda comigo, apenas assista o vídeo inteiro. Se você mudar de opinião por acaso, ótimo. Se você não mudar, ótimo também. Agora você vai ter mais embasamento para falar sobre o que eu acho. Então é isso que eu te peço. Apenas assiste o vídeo inteiro e é isso. Relaxa, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Para efeito de comparação, eu acho que é bom a gente ser justo aqui. Se estamos discutindo 50 capítulos da parte 2, vamos pegar a mesma quantidade para a parte 1. Dessa forma, a gente pararia no capítulo que o Denji luta junto com o Bin contra a Raze. Beleza, a primeira coisa que eu quero discutir aqui com todos vocês é ritmo. Pois esse ponto aqui é sempre apontado como ruim, sempre dizem que é lenta essa segunda parte e tudo mais. E esse comentário não tá totalmente errado. Porém, às vezes é muito injusto dizer isso. Sério, é muito injusto. E isso porque eu sinto que muitas pessoas estão começando a ler semanalmente Chainsaw apenas agora. Assim como eu. E da mesma forma que é muito bom consumir algo semanalmente, isso também causa bastante angústia, ansiedade na gente. Isso porque eu sinto que o Fujimoto, desde o início da obra, não tem tanta pressa assim para fazer as coisas. Se você repara bem, todo o arco de Chainsaw Man, eu disse todos, existem um prólogo. Ou seja, sempre existe um momento de calmaria. E aí você pega esse artifício que o Fujimoto gosta de escrever e junta com o formato semanal, onde não é sempre que a gente vai ter um gancho para o próximo capítulo, gera essa sensação de lentidão. Da mesma forma que você, que está lendo semanalmente, acompanhou todo esse início da Asa, faça o mesmo com o Denji. Partindo dessa ótica, a gente veria em uma semana o Denji conversando com a Makima e suspeitando se ela realmente é boa ou não. No outro capítulo, a gente veria o Denji sendo introduzido à segurança pública, conversando com Aki e tendo aquela briguinha deles. Na outra semana, a gente teria a chegada da Power e o Denji mudando de ideia, de planos dele. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Não é sempre que Chainsaw Man tá ali, ó, te entregando caos. Não é assim que funciona. Eu sinto que às vezes as pessoas esquecem que para termos um clímax, a gente precisa construir algo. Então, sinto que sim, esse efeito semanal dá uma atrapalhada nesse sentido. Mas como eu disse, o comentário não está completamente errado. Pois sim, a parte 2 ela é muito mais focada em personagens. Na realidade, eu sinto que Chainsaw Man, no grande geral, sempre foi muito sobre personagens. Porém, a parte 1, como a gente está sendo introduzido a um novo mundo, a um novo universo, a história ela está muito focada em construir esse novo mundo pra gente. Então a gente começa a entender como são os demônios, a gente começa a entender o que é a segurança pública e etc. Já a parte 2, a gente já tem tudo isso estabelecido. A parte 2 agora tem que parar, olhar, observar os seus personagens e construir novos relacionamentos. A chegada da Asa é de extrema importância para essa obra, pois junto com ela vem outras temáticas que o Fujimoto ainda não tinha construído em sua obra. Mas mesmo a gente percebendo que o autor está mais focado nos seus textos, nos seus diálogos, nos seus personagens, ele também não deixou a obra só focada nisso. Pô, no capítulo 101, ou seja, 3 depois da estreia da parte 2, a gente já tem a volta de Denji, que inclusive foi uma cena muito boa. Então, para vocês terem noção, mesmo o Fujimoto focando no seu roteiro, nos seus diálogos, nos seus personagens, ele conseguiu introduzir uma cena de ação maior mais rápido que a parte 1. E não para por aí, vocês sabem bem. Logo após a gente tem todo o conflito na escola, a gente tem todo o conflito no aquário. A ação de Chainsaw Man está aqui. O ritmo de Chainsaw Man está praticamente igual. A diferença é que agora a gente tá tendo que introduzir uma nova personagem para a história. E obviamente desenvolver ainda mais o Denji. O Denji é o nosso protagonista, a Asa é a nossa protagonista. Então é natural uma obra em algum momento parar, respirar e focar nos seus personagens. Isso é extremamente importante em qualquer obra e extremamente comum. Sabe por quê? É por conta disso aqui que causa peso uma história. A morte do Aki não seria tão bem escrita se a gente não tivesse
todo aquele percurso que a gente acompanhou na parte 1. A morte da Himeno, a mesma coisa, ela teve um tempo mais curto, mas ela teve seu desenvolvimento adequado. E eu acho que agora vocês entendem que, a partir do momento que você estabeleceu como o seu universo funciona, você tem que começar a agregar esse universo. A trazer mais discussões, a trazer mais desenvolvimento para os seus personagens. Então, gente, era irreal imaginar que a parte 2 já iria começar na loucura. Isso não faz sentido nenhum. Vocês têm ideia que a parte 1 acabou sem gancho para isso acontecer? A parte 1 acabou de uma forma que poderia ser o final da obra. Então é óbvio que o autor precisa parar o que ele está fazendo e reestruturar sua obra, trazendo novos conceitos, novos personagens e novos desenvolvimentos. O que me faz pensar que às vezes tem muitas pessoas que estão com uma resistência à novidade, que já querem qualquer tipo de ação com o Chainsaw e é isso, mas não é bem assim que funciona. Agora que eu falei sobre ritmo, eu quero falar sobre a parte 2 no geral, o que eu realmente estou achando. A parte 2, afinal, é melhor que a parte 1? E eu digo, sim e não. Antes de qualquer coisa, eu acho que tá muito cedo pra gente fazer essa pergunta. Eu acho muito cedo, muito cedo. Esse tipo de coisa tem que ser perguntada quando a gente termina uma parte, ou pelo menos que as duas tenham o mesmo número de capítulos. Mas como eu sei que essa comunidade de anime e mangá, que eu também tô incluído, é cheio disso, de categorização, de comparação, dizer qual é melhor que qual, então eu vou responder isso. Eu sinto que a escrita do Fujimoto está ainda melhor aqui nessa parte. Logo de início a gente tem toda uma discussão sobre depressão mesmo, solidão. Fujimoto ainda pincela sobre massacre em escolas. Depois ele enfatiza ainda mais toda essa ideia de depressão, pois a gente entra no arco do Demônio da Queda, que é espetacular, toda essa ideia é espetacular. Depois a gente embarca em toda essa ideia de fanatismo religioso, ou fanatismo mesmo ideológico no geral. Depois a gente entra no arco da igreja do Chainsaw Man. E ainda a gente embarca nessa melancolia que o Denji está. Que eu sinto que sinceramente é extremamente bem escrito. Eu gosto muito quando o Fujimoto foca no Denji. Pois esse personagem ele é muito diferente das coisas que a gente está acostumado a consumir. A narrativa de crescimento do personagem ela não é linear. A gente nunca sabe quando que o Denji vai conseguir resolver tudo que ele tem que resolver. Pois a gente não consegue enxergar no horizonte do personagem. A escrita do Denji não é linear. A gente não enxerga ele saindo de um ponto A indo pro B. Não é assim que funciona. Para o Denji, ele vai no A, ele pensa no B. Só que na realidade, ele vai pro C. Aí ele pensa, não, mas eu deveria ir pro B. E aí ele vai pro D, depois ele volta pro A. E vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Ele constantemente vem quebrando nossas expectativas. E constantemente ele vai entendendo que ele tem inúmeras questões para se resolver. E eu acho perfeito o que o Fujimoto tá fazendo com o Denji aqui. Pois assim, as circunstâncias estavam tão frenéticas na parte 1 que a gente não teve esse momento de maior desenvolvimento do Denji. Eu sinto que isso rola principalmente com o Aki. Mas agora a gente tem esse tempo de respirar e focar no Denji. Entender mais as suas camadas, entender melhor quem ele é, o que ele quer. Então quando eu observo o quanto o Fujimoto fez em 50 capítulos, o quão denso é inúmeras questões que aqui são abordadas, eu já percebo que a parte 2 está sendo sim melhor que a parte 1. Porém, eu disse que ela é melhor, mas também não é bem assim que funcionam as coisas. Pois eu sinto que a parte 1 ainda é mais chocante, ela é ainda mais impactante. E eu acho que muito disso ocorre pois a gente está sendo introduzido ao universo também, tá? Se focarmos nos 50 primeiros capítulos da parte 1, a gente tem, por exemplo, todo esse início da luta da Raze, que é muito bom, é muito bem feito toda essa luta. Temos pela primeira vez a Makima usando seus poderes, que é uma cena muito irada, muito irada. Temos todo esse arco do Katana, que tem sim cenas legais, apesar de eu não curtir tanto assim o Katana, estou começando a gostar mais dele agora. Temos o arco do hotel, que eu adoro, inclusive. Então sim, a gente teve momentos mais marcantes. Mas eu sinto sim que o texto da parte 2 é bem melhor do que da primeira parte. Eu enxergo muito mais densidade aqui. E também já sinto que temos cenas marcantes aqui sim da parte 2, tá? Tivemos todo o arco do Demônio da Queda, que pra mim, é sério, é um dos melhores momentos da obra no grande geral. Eu achei irada toda a ideia, todo o design, toda a luta. É muito foda isso aqui. Também
eu acho que é válido destacarmos o primeiro capítulo, muito bom o primeiro capítulo, muito marcante também. E particularmente tem dois momentos do Denji que me marcaram bastante na parte 2. Que foi esse capítulo que ele tem esse enfrentamento com ele mesmo, com a figura do Chainsaw Man, que tem toda essa conversa com a Nayuta. Isso daqui é excelente. E também toda a cena do karaokê, que eu também achei bastante marcante. E pô, tava esquecendo de comentar a volta da Conchi, que eu adorei. E eu acho que também toda essa transformação dos mini Chainsaw Man é muito boa. Dito isso, quando eu observo todos esses acontecimentos e comparo com a parte 1 completa, com certeza a parte 2 está bem longe ainda de ter momentos tão impactantes. E quando a gente olha pela ótica que eu falei pra vocês, de 50 capítulos, eu sinto que a parte 2 está quase passando a parte 1 nesse sentido de impacto. Mas ainda acho que não ultrapassou pela morte da Himeno, que eu acho muito forte, e também acho que por todo esse início de luta e toda a luta restante da Reise é algo muito massa, é algo muito diferente. Porém, a gente está no clímax, a gente está com o pezinho no clímax. As coisas vão começar a ficar extremamente loucas daqui pra frente. Então, quando eu olho para alguns comentários falando que a parte 2 está mais fraca que a 1, eu sinceramente não entendo muito isso. Eu só consigo entender esse tipo de comentário quando eu olho para uma ótica de querer mais ação. Eu quero ver mais mortes, eu quero ver mais destruição, eu quero ver mais Chainsaw Man, eu quero ver mais ação, eu quero isso. Daí, eu sinto que fica um pouquinho mais justificável, mas eu falo pouquinho, pois igual eu falei pra vocês, a gente tá tendo isso. E também sinto que muitas pessoas criaram birra com a Asa. E gente, a Asa não é uma personagem ruim. E ela não veio aqui pra sobrepor o Denji, pra ser mais importante que o Denji. Não é assim que funciona. Calma, gente, calma! Mas pra você concorda comigo, você discorda? Fala aí, eu quero saber, eu realmente quero saber o que vocês estão achando disso. Tudo que eu vi, que chegou a mim, durante todas essas Fujimas feiras que vocês chegam a mim e comentam, eu sei que vocês estão gostando bastante, igual a mim. Sei que alguns estão decepcionados um pouco com alguns capítulos, mas no grande geral todo mundo tá gostando, que está chegando a mim. Mas eu quero saber de vocês, falam aí mesmo. Como eu disse no início do vídeo, eu realmente estava com vontade de comentar sobre essas questões, mas daí chegava tanta coisa pra eu fazer que aí eu realmente deixava de escanteio essa ideia. Mas aí eu fui vendo umas discussões fora do canal e também vi aqui também um inscrito perguntando da minha opinião sobre essa galera que tá falando que essa parte 2 está ruim. E eu falei, pô, eu acho que é legal fazer um vídeo sobre isso, pois muitas das vezes eu vejo que não tem muito fundamento esse tipo de comentário. Então, para colocar um ponto final sobre tudo isso, eu não acho que a parte 2 esteja ruim, eu não acho que a parte 2 está muito longe da parte 1, e quando eu comparo os 50 capítulos de cada parte, eu percebo o quanto a parte 2 está sendo bem mais bem escrita pelo Fujimoto, me fazendo crer que realmente até então, comparando apenas o início, igual eu falei, eu realmente acho que a parte 2 está sendo bem mais competente que a parte 1. E não, as coisas não são tão extremas da forma que a galera pensa. Chainsaw Man não mudou da água pro vinho. Chainsaw Man sempre foi isso. A questão é que agora, apesar de estarmos frenéticos, temos mais tempo para analisar, observar os personagens, entender novas relações, trazer de novo personagens antigos para melhorar ainda mais a escrita em cima deles. E que no final das contas, realmente, essa ideia de ser semanal e às vezes acabar sendo quinzenal, realmente dá uma atrapalhada no ritmo. Mas na minha opinião, tá sim diferente da forma que eu já vi alguns comentários falando tão mal assim, sabe? Mas no mais, é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, mais simples, né? Mas eu acho que é interessante discutir coisas assim. Por favor, deixe um comentário. Eu acho que é muito legal ouvir as diferentes opiniões acerca disso. E pô, acho que também é legal você compartilhar o vídeo, hein? Mas é sério, gente, muito obrigado, gratidão mesmo. Essa semana a gente vai ter mais um vídeo, vai ser de Jujutsu, finalmente vou trazer um pouco de Jujutsu aqui pro canal. E é isso, até a próxima. Adoro vocês.